direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambos 11h30 da noite, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. E à sua disposição, o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e o telefone da nossa produção, também em São Paulo, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Eduardo Aguiar. Prazer tê-lo aqui, doutor Eduardo. Prazer é todo meu, muito obrigado. O senhor é cirurgião vascular e angiologista. Isso mesmo. Qual é a diferença das duas? Eu sou leigo, eu tenho que perguntar. A cirurgia vascular é uma especialidade mais conhecida no Brasil. A angiologia seria a parte clínica da especialidade, quer dizer, alguém que trata da circulação fora do coração, digamos assim, não seria o cardiologista especificamente, né? Aqui isso é muito feito pelo cardiologista em si. Mas a angiologia trata dos diversos distúrbios, desde as doenças arteriais, as doenças venosas, não sei se poderia explicar direitinho depois o que é isso, e os linfáticos também. Eu tenho que procurá-lo primeiro como angiologista e não quero procurá-lo como cirurgião vascular. Não. Seria isso? Cada vez menos a cirurgia vascular está sendo utilizada hoje, é mais o tratamento clínico, está cada vez mais diminuindo a agressão ao doente no tratamento do doente. Então a cirurgia está perdendo um pouco do espaço para o ambiente, por exemplo, intervencionista, através de catéteres e através de uma série de coisas, quando é necessária uma intervenção mesmo. Senão os tratamentos por outras drogas. Também conosco, Regina Oliveira. Prazer tê-la aqui, Regina. Prazer é todo meu. Boa tarde para você, para todos os ouvintes. Você trabalha na Fundação Dorina Noil? Trabalho, sou coordenadora de revisão de textos em Braille. E também é do Conselho Ibero-Americano e Mundial de Braille. Sim, o Braille é um sistema que é usado universalmente. Então, existem esses conselhos que é para que a gente mantenha o Braille o mais padronizado possível, para que ele possa permitir um intercâmbio de material entre pessoas cegas de todo mundo. Também conosco, psicóloga, pedagoga, doutora Maria Drummond Grupp. Prazer tê-la aqui, doutora Grupp. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. O que é a Escola Ponto Ômega? A Escola Ponto Ômega é um berçário e uma escola de educação infantil, onde eu trabalho e atendemos crianças dos 3 meses até ao redor de 6 anos. E lá se faz, dentre outras coisas, a inclusão das crianças com síndrome do espectro autista. Também conosco, Evandro Stefano. Prazer tê-lo aqui, Evandro. Prazer, boa tarde. Boa tarde, Copel. Obrigado pela oportunidade. Você é empresário e diretor da Buzz Brasil. O que é Buzz Brasil? Pronunciei corretamente ou não? Perfeito. Não podia ser melhor. Na verdade, a Buzz é uma empresa que representa uma empresa americana que chama MMJ Labs. E um dos produtos dessa empresa se chama Buzz. E, obviamente, a gente no decorrer aí do programa vai falar. Contar o que é o Buzz? Vou contar dele e também do irmão dele, que chama Vibracool, que é o motivo de nossa vinda aqui hoje. Qual é a... Na verdade, é o mesmo produto, são apenas denominações comerciais diferentes. E o Buzz, na verdade, ele tem como sua principal utilidade diminuir a dor dos procedimentos com agulha, injeção, e o Vibracool para os diversos tratamentos de dores crônicas e lesões musculares. Doutor Eduardo Aguiar, variz é comum? Muito comum. Mas as pessoas escondem. As pessoas escondem, as pessoas não gostam de ter variz, é verdade. Nem gosta de contar para os médicos. Não gostam, isso eles gostam de contar. São obrigados. Mais ou menos isso. Porque é uma doença de apresentações múltiplas. Então a pessoa pode ter até um problema estético, que é isso, as pessoas se escondem, moças jovens que não gostam de Homem é mais fácil. Como assim é mais fácil? Homem com a calça é mais fácil. Mais fácil esconder, exatamente. Sim. Mas O senhor está falando do tratamento. Mas isso, não estou indo no tratamento, não. De quem esconde. Eu estou querendo chamar a atenção porque é uma doença que tem múltiplos aspectos da maneira de se apresentar. Então, desde o ponto de vista estético, que é uma coisa que é o que você se referiu, que as pessoas querem se esconder, até um problema altamente limitante, que é a ferida de perna. Por exemplo, 80% das pessoas que se veem na rua aí com feridas de perna, perna enfaixada em panos, às vezes,
afachamentos, são provocadas pelas varizes. É isso que é uma coisa que não é muito enfatizada. Então, a doença que pode ser simplesmente um problema estético pode ser um problema altamente limitante, de perdas de dias de emprego, aposentadoria por invalidez, etc. Então, entre esses dois extremos existe uma variedade enorme de queixas. O que é escleroterapia? É isso mesmo? Escleroterapia, aí está uma forma simplificada, mas escleroterapia é tratar as veias de maneira, como diz o nome, né? Torná-las endurecidas, esclerosar as veias. Parece uma coisa esquisita, mas não é. É uma coisa muito antiga. Não é não? Não é não. É um tratamento muito antigo, talvez mais antigo até do que a cirurgia de varizes, que o pessoal conhece mais frequentemente, e hoje em dia muito empregado para o tratamento estético. Então as moças que têm os vasinhos na perna, que é um dos aspectos da doença, vão muito ao consultório para tratar esses vasinhos e se usa muito a escleroterapia, quer dizer, a injeção de veias dentro, a injeção de drogas ou de medicamentos dentro das veias para que elas desapareçam. Então elas endurecem mesmo, se transformam numa pequena cicatriz imperceptível. Agora, a vantagem é que esse tipo de tratamento agora foi ampliado para todos os casos de varizes. Então, houve uma mudança na maneira de preparo da droga, do medicamento. Então, quando se transforma esse medicamento numa espuma, é possível tratar uma veia de calibre maior. Então, o que é isso? Quando se injeta um medicamento qualquer dentro da veia, ele se dilui no sangue, se mistura com o sangue e perde parte da sua potência. Quando se transforma esse medicamento numa espuma, a comparação que eu faço é o colarinho da cerveja. A espuma fica lá em cima e demora um tempo até se misturar com o líquido. Quando a gente injeta o medicamento como se fosse a espuma, ou quer dizer, na forma de espuma, ela não se mistura no sangue. Demora alguns segundos, não chega a 1 minuto, mas esse tempo é suficiente para que a droga atue na parede da veia, levando a veia a se transformar numa cicatriz imperceptível. Então esse é um tratamento. Uma cirurgia de varizes pode ser transformada numa injeção feita em consultório. Perfeito. Quando eu disse que as pessoas costumam esconder, né, para os homens é mais fácil, a cirurgia era algo assustador até bem pouco tempo. As pessoas, aquele negócio pós-operatório, assustadora, mas é uma coisa mais complicada. Pós-operatório, aquele negócio todo. Então, a gente corria do Dr. Eduardo Aguiar. Mas era mais ou menos isso. É uma das cirurgias mais feitas. Mas veja que interessante, né? Porque a cirurgia, isso seria já nas classes intermediárias. Existe até a cirurgia para o aspecto estético da doença, às vezes um pouquinho arte. Mas a maior parte é feita para as pessoas que têm sintomas mesmo, dor, peso na perna, inchaço, até às vezes manchas de pele, né? Então a diferença é colocar o doente dentro de um hospital, anestesiá-lo, ter um período de pós-operatório depois com afastamento do trabalho. Qual é o momento que eu vejo que varizes realmente é um problema e eu tenho que procurar o Dr. Eduardo Aguiar? Não, varizes é realmente um problema quando elas começam a fazer saliência na pele. Então, quando a gente nota aquelas bolinhas azuis, eu até brinco com as pessoas que às vezes parece um galho de jabuticabeira, né? Com as bolinhas assim azuladas e tal. As veias são tortuosas, saltadas na pele. Isso já é uma doença. Quer dizer, pode até a pessoa não ter sintomas. Quer dizer, não há urgência de tratar. Mas com o passar do tempo, ela vai ter sintomas. Então aí ela vai precisar do tratamento. Perfeito. Regina, sábado é o Dia Nacional do Braille. Vamos comemorar sábado. Tem o que comemorar? Tem muito o que comemorar. Se a gente pensar que a escrita foi uma das maiores conquistas da humanidade e que essa conquista aconteceu há 5.000 anos e as pessoas cegas ficaram por aproximadamente 5.000 anos afastadas dessa conquista e nós estamos aqui há quase 200 anos, né, do sistema Braille, vamos comemorar isso em 2025. Então pensar que a partir de 1825 a gente pôde ler e escrever como as outras pessoas, ter acesso à educação, à cultura, à profissionalização, passamos a ter mais autonomia, né? Então a gente tem muito que comemorar. O sistema Braille é um sistema natural de escrita e leitura e então por meio dele a gente pode aprender
alfabeto, aprender matemática, química, física, fonética, música, informática, né? Então isso é uma coisa muito boa, é um sistema, como eu disse, é um sistema universal, então as pessoas cegas de todo mundo podem se utilizar dele. E principalmente para crianças, né? As crianças que nascem cegas ou que perdem a visão nos primeiros anos de vida, o aprendizado do Braille é indispensável para que elas tenham um desenvolvimento cognitivo como as outras crianças. Então elas precisam do Braille, precisam de livros em Braille. É lógico que não é possível ter tudo que existe no mercado editorial em Braille, mas a gente tem outras tecnologias, um livro falado, um livro digitalizado que vai ajudar. Mas para que uma criança aprenda de fato a escrever, aprenda ortografia, aprenda toda a simbologia dessas ciências todas de que eu falei, o Braille é indispensável. Então, agora há pouco, né, nossa colega aqui de mesa que falou na inclusão, né, então eu fiquei pensando, é impossível a inclusão de uma criança cega, né, se ela não tiver o Braille. E aí gostaria até depois de saber dela se ela já recebeu alguma criança com deficiência visual na sua escola, como é que isso funcionou e se ela está aberta para isso, né? Então isso para a gente é muito importante. A nossa escola está aberta para qualquer inclusão, mas, na minha opinião, a inclusão para o deficiente visual ela é um pouco mais complicada, porque ela demanda justamente um profissional que seja especialista em Braille. E isso já é mais complicado para a gente ter na nossa escola. Eu acho que, é uma questão assim, talvez de um tabu, porque, por exemplo, eu perdi a visão aos 7 anos de idade, isso já há muito tempo, há mais de 40 anos. Então, eu tive uma professora que me ensinou o Braille e eu estudei em escolas regulares desde sempre, desde a primeira série. Então, eu fiz um curso de letras, né? Mas desde o início, a partir do Braille, então tendo, né, é lógico que é necessário um apoio, né? Pode ser um pouquinho mais difícil, mas não é impossível não, e não é talvez tão difícil, né, quanto você imagina. Então a gente está lá no trabalho na Fundação Dorina, então nós estamos lá sempre dispostos a receber todas as pessoas, né, porque é um direito da criança. Mas Regina, aí seu para você, como foi? Porque, né, a inclusão, aí você disse que estudou, era escola pública, escola particular, eu tive uma professora, era uma escola pública no bairro do Tucuruvi. Eu fui atendida, como eu disse, perdi a visão aos 7 anos de idade, minha mãe não tinha muita ideia, né? O que eu mais sentia, eu continuei brincando, pulando, subindo em árvore como as outras crianças da minha idade. Mas no momento em que eu pedi para minha mãe, né, que eu queria ir para a escola, que eu queria aprender a ler, a escrever, ela já estava começando a me ensinar as primeiras letras. Eu já tinha uma perda visual significativa, mas minha mãe já estava começando a me alfabetizar, né, com a escrita comum, e quando eu perdi a visão, né, e que eu disse que eu queria ir para a escola, como a minha irmã, como os meus primos, minha mãe ficou meio perdida, mas ela encontrou, né, então, Fundação para o Livro do Cego no Brasil, que é hoje a Fundação Dorina Noio para Cegos, né, ela encontrou esse apoio, eu fui atendida por uma equipe multidisciplinar, psicólogos, né, fisioterapeutas, que deram todo o embasamento. Eu perdi a visão, fiz uma cirurgia em setembro e em fevereiro eu já estava sendo atendida pela Fundação e em março já estava matriculada na escola. Eu tinha uma professora itinerante que ia até a escola toda semana, né, para transcrever para o Braille o material que era necessário e transcrever do Braille para a escrita comum as minhas provas, os meus exercícios, para que o professor pudesse fazer a avaliação, né, como ele fazia com as outras crianças. Então, assim, é lógico que é necessário esse apoio, mas é uma coisa que é muito, né, fácil de se conseguir e a criança poder estudar desde que ela tenha. Um dos nossos grandes problemas hoje em dia é a falta de livros, né, em Braille, mas a partir do momento em que esses livros possam chegar até as mãos das crianças, que a família seja trabalhada também no sentido de que ela possa ajudar, né, dar o apoio necessário para essa criança, é possível que a criança tenha um desenvolvimento normal dentro da sala com outros alunos. O audiolivro ajuda ou dificulta? Como eu disse, ele é toda a tecnologia, né, que existe hoje em dia, ela é um complemento para o Braille. Então é lógico que a criança ela precisa ser alfabetizada com o Braille, porque ele é o sistema natural de escrita. Então só por meio do Braille que ela tem um contato direto, né, com a escrita. E o audiolivro ajuda, porque a partir do momento que a criança já vai chegando nas séries mais adiantadas, então ela precisa de muito material que nem sempre é possível
passar, né, transcrever para o Braille em um tempo muito pequeno. Então, nesse caso, desde que a criança já esteja alfabetizada, que ela já conheça ortografia e simbologia, o audiolivro vai ajudar muito, assim como os livros digitalizados também. Doutora Maria Drummond Grupp, no caso da senhora, a inserção de crianças autistas. A senhora trabalha com crianças autistas. Exatamente. Na nossa escola nós aceitamos crianças que já tenham tido o diagnóstico de autistas e nós fazemos o acompanhamento e a interlocução também com os demais profissionais que atuam junto a essa criança. Porque como o autismo é uma síndrome cujo diagnóstico é muito delicado, ele envolve um psicólogo, por exemplo, envolve uma fono. Então nós temos que fazer a interlocução de como esses profissionais nos orientam para que nós possamos então atuar junto à criança. Tem algo que me incomoda muito no nosso país, eu disse há instantes com a Regina, né? Sábado agora, 8 de abril, é o Dia Nacional do Braille. No caso da senhora, Dia Mundial... 2 de abril. Já foi, já né? Passado. Foi, Dia de conscientização do autismo. Essas datas me incomodam, porque eu queria entender, né? Porque data seria comemorativo, né? Mas não é comemorativo no nosso país. Não sei, de repente eu vejo como sendo uma maneira de chamar a atenção para o problema. Porque no caso do autismo, por exemplo, é fundamental que se faça um diagnóstico precoce. E esse diagnóstico, ele pode acontecer a partir da primeiríssima infância. Por exemplo, um bebê que apresenta alguns sinais de risco, como o evitamento do olhar, não olhar para a mãe enquanto ela o amamenta, não se oferecer para a mãe numa brincadeira, por exemplo, oferecer o pezinho ou tentar pegar o cabelo da mãe enquanto ela o troca, que também não aceita quando a mãe o convoca para a brincadeira, ou quando a mãe o pega no colo, ele sempre fica muito mole. Então, esses são sinais para um bebê que a mãe deve procurar um especialista para fazer um diagnóstico diferencial e observar se de fato isso constitui uma síndrome do espectro autista. Mas as mães teriam a percepção disso? Ah, sim. A dificuldade não é a mãe perceber. Não sei nem se são sintomas. É um sintoma. De reações, não é? Mas é um sintoma. Sim, é um sintoma, não deixa de ser um sintoma. Na palavra, né? São sintomas, mas para a mãe são reações, né? A mãe trata como reações e não o aspecto já de sintomas. Não, podemos também considerar como sendo uma reação da criança que difere da reação de uma criança, da maioria das crianças nessa idade. Então, se a criança sempre evita o olhar da mãe, sempre vira o rosto, se não está interessada em brincadeiras, isso é, como você disse, uma reação importante que deve ser valorizada. Porque, para o bebê, o rosto do ser humano é a coisa mais interessante que tem. Então, ele fica, de fato, assim, tomado pela expressão do rosto, ele fica tomado pelo que você consegue falar, fazer com a boca, os movimentos, o olhar. Isso cativa o bebê. Se ele não se interessa por isso, é um sinal importante. Mesmo quando ele não quer brincar, ou quando a mãe... Claro, não, sim, perfeito. Não, perfeito. Não, esse detalhe. Na verdade, é um detalhe. Leigo, né? Não, os senhores já são profissionais. Na verdade, uma forma de apresentação do bebê que difere da maioria, né? Então, um bebê que não reage ao contato físico, um bebê que fica muito mole quando a mãe... Porque normalmente os bebês estão aprendendo e apreendendo o mundo. Então, na sua grande maioria, eles são muito espertos, eles são muito curiosos, eles têm uma vivacidade natural. Na criança com esses sinais de risco que a gente chama, isso não acontece. No caso de uma criança, por exemplo, maiorzinha, da pequena infância, da pequena criança, não na primeiríssima infância, mas na pequena criança, que seria ao redor dos 2, 3 anos, o que a gente observa também é uma dificuldade na comunicação, então uma fala atrasada com relação às crianças de mesma idade, de mesma faixa etária. Também uma dificuldade no relacionamento social, são crianças que ficam isoladas, que querem brincar sozinhas. Um brincar muito pobre, porque, por exemplo, uma criança que tem esses sinais de risco, ela não brinca de faz de conta. Toda criança brinca de eu sou herói, eu sou vilão, eu sou bandido. Ou seja, numa idade mais... Não, 3, 4 anos elas brincam de faz de conta. Eu sou o papai, eu sou a mamãe, eu sou a professora.
sempre tem essa brincadeira que está presente nas atividades da criança. Mas quando a mãe vai a um posto de saúde, a um pediatra, e vai dizer, ó, meu filho tem alguma coisa errada com ele, qual mãe fala isso? Então, exatamente isso eu queria chegar. Eu acho que fala exatamente dessa forma. Tem alguma coisa estranha. E às vezes ela não fala. E aí a perspicácia do profissional. Isso. Então nós temos dois aspectos importantes. O primeiro é fazer a inclusão da família. Antes da gente tratar da inclusão da criança, é importante que a família aceite que tem alguma coisa que não está legal aqui. Mas, doutor Eduardo, não sei se a minha colocação é correta, mas a mãe admitir que alguma coisa não está, pelo menos no que ela compara com os outros bebês que não está no padrão, a mãe admitir não é difícil? Eu não creio que seja difícil, não, sabe? Para ela ir ao médico, ela procurar recurso. Ela nota, eu acho que com facilidade as mães notam isso. E notam que a criança dela tem alguma coisa diferente. Ela vai procurar em particular, ela vai depois expor a criança a todo mundo. Isso é uma diferença. Tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa talvez diferente. Aceitar o diagnóstico depois seja mais difícil. É difícil, talvez, mas ela vai procurar. Porque você tem sempre a ideia de um bebê imaginário, que é aquele bebê que você o bebê dos sonhos. O bebê dos sonhos, né? Super bebê. Então, de repente, você entra em contato. Todo mundo tem, né? Quando fica grávida, já tem um super bebê, né? De frente com a realidade é sempre diferente. Exatamente. Quando você entra em contato com o bebê real, que se tem alguma coisa que não vai bem, como você diz, isso é mais complicado para aceitar o diagnóstico. Então, é importantíssimo. Aí é o segundo estágio. O segundo estágio. Então, é importantíssimo, primeiro isso, que a família aceite essa criança, né, para que procure a ajuda médica. Hoje em dia, nós temos vários protocolos, inclusive nós temos uma psicóloga, na verdade, psicanalista, a Marie-Christine Lasnik, que está radicada na França, mas ela é brasileira, e que ela desenvolveu protocolos para que os pediatras, principalmente os da rede pública, possam fazer, então, quando vão a consulta, fazer uma avaliação a partir desses tópicos. Eu acho, também concordo com você, porque uma consulta na rede pública, ela deve durar, aí, imagino eu, algo em torno de 5 minutos, 5, 7 minutos. E tem outras coisas também que o pediatra tem que observar, além do peso, tamanho encefálico, etc. Mas seria bom que ele tivesse, pelo menos em mente, algumas características para ele também levantar o alerta. Né? Regina, se me permite, já que você está na mesa aqui conosco, no teu caso houve uma evolução do teu problema, né? Então tua mãe aos 7 anos já foi identificado que você Não, ela tinha... identificou aos 3 meses de idade. Aos 3 meses? Aos 3 meses ela notou que quando ela saía para um lugar muito iluminado comigo, né, que eu tinha um desconforto muito grande, virava o rosto, né. Então aos 3 meses ela já me levou para um médico e passei por vários exames até que os médicos constataram um glaucoma congênito e passei por tratamentos, como eu disse, nessa fase até os 7 anos eu chegava pouco, isso já era bem pouco, não tenho muita lembrança disso, né? Mas eu passei por toda essa fase, né, de aceitação da família, porque primeiro é isso, buscar uma solução para o problema, uma solução é a cura no primeiro momento, né? Então, até um momento em que os médicos disseram que não, que era uma questão de tempo, que eu acabaria por perder totalmente a visão. Até hoje ainda não existe a cura para o glaucoma. Né? Isso aconteceu aos 7 anos? Aos 7 anos eu perdi por completo. Você vê, poxa, uma atenção que você falou, ela diz muito bem isso. A mãe notou. Aos 3 meses então a mãe sempre nota alguma coisa errada. Agora, depois, por exemplo, para expor a escola, não sei se talvez a mãe tenha ficado receosa. E aí entrou a dificuldade é uma questão de desconhecimento mesmo, né? Porque eu acho que até hoje já são passados tantos anos, mas ainda existe esse desconhecimento. E para uma criança cega, quando a doutora Maria falou na questão, né, da criança, do olhar e tudo mais. Para uma criança cega, isso acontece também. E se ela é simplesmente uma criança cega, ela não reage, ela não interage porque ela não está vendo.
E esse contato, para que ela, né, como a doutora disse, que é necessário que ela veja, que ela imite as atitudes dos adultos, os movimentos e tudo mais. E para a criança cega, quanto mais isso demora a acontecer, mais difícil vai ser depois, né, a inclusão dela na escola, o desenvolvimento dela mesmo, né? Então, da mesma forma que a criança autista precisa do atendimento o mais cedo possível, a criança cega, isso é indispensável para que ela tenha um desenvolvimento normal e que o problema visual não seja confundido com uma síndrome, com um outro problema. Daí a importância de se fazer um diagnóstico diferencial, porque você observou agora com a fala dela, que ela também, na condição dela de deficiente visual, ela apresentou sintomas, ou melhor dizendo, características muito semelhantes às características que a gente observa no autismo no primeiro momento. Então, compete ao profissional fazer esse diagnóstico diferencial e, a partir daí, da mesma forma que ela colocou, o quanto mais cedo for possível, melhor para a criança, porque começam-se as intervenções e ele evolui de uma forma mais adequada e competente, o que permite a ele, então, ser incluído numa escola regular. Perfeito. Evandro Stefano, Buzz Brasil. O que é Buzz Brasil? Você falou agora há pouco e disse que daria detalhes. Quais detalhes são? Vamos lá. A Buzz Brasil é uma empresa que representa a MMJ Labs, que é uma empresa americana que desenvolveu uma tecnologia através da teoria do portão da dor, que ela diminui ou até assim, reduz significativamente a dor e o desconforto da injeção em qualquer procedimento ambulatorial e médico. Então, obviamente, para a gente entender o mecanismo, a gente tem que entender a fisiologia da dor, o que o doutor, obviamente, pode me ajudar. Na verdade, a dor corre no nosso corpo através de fibras nervosas, né? A principal é a fibra delta, que é aquela sensação de dor imediata que você tem na coceira, na picada, no puxão. E essa fibra, ela é muito fina, ela é isolada para essa sensação correr de forma rápida, até para você tomar uma decisão, se você vai querer continuar sentindo a dor ou não. Para você ter uma ideia, é o aviso. É o aviso. Para você ter uma ideia, a informação corre nessa fibra por volta de 120 metros por segundo. Então é extremamente rápido. A segunda fibra importante é a A-delta. Aliás, a B-delta. Desculpa, a A-beta. E a A-beta, na verdade, ela é responsável por tudo isso que a gente faz, né? Toda essa sensação de movimento que a gente tem é por meio dessa fibra delta, a beta que corre. Então a intensidade da dor. Temos correios universitários. Que bom que eu tenho várias. Ela também é. Só para dizer que o sistema nervoso é altamente específico, né? Exato, então cada fibra faz um negócio. Agora, os nomes, se você me perguntar, eu também vou fazer a mesma confusão que você. Não se preocupe com isso. É nervosismo esse detalhe, claro. Não, e esse detalhe é que é importante. Quer dizer, você tem múltiplas funções dentro de uma coisa que é muito semelhante a um cabo elétrico. Um cabo elétrico tem um fio. Só que ali você tem uma infinidade de fibra fios. Ótica. Uma fibra ótica, por exemplo, que tem uma infinidade e cada uma com um conversa detalhe. E manda um tipo de sinal. sinal. E essas duas, tanto a delta como a beta, elas são encapsuladas, vamos dizer assim, é esse conduíte que o doutor falou. E a beta, ela te dá a noção de onde você está no espaço, né? A intensidade da dor, então se eu ficar te apertando aí, é isso que a beta vai passar para o teu sistema nervoso central. E a fibra C, que ela não é encapsulada, então a sensação de dor é aquela sensação de dor constante, aquela sensação de dor, da dor crônica. A dor crônica, ela corre nesse tipo de fibra. E o Buzz Brasil é algum aparelho específico? É aí que eu quero chegar lá, desculpa te interromper. Não. Mas enfim, a fibra C é aquela quando você coloca a mão dentro do balde, você vai sentindo aquele incômodo até o momento que você não aguenta mais e tira. Então é esse tipo de sensação. O que a teoria do portão ela
ela diz? A teoria do portão, ela fala que se eu coloco as sensações que o doutor colocou, que essas fibras também mandam para o meu sistema nervoso central, entre o ponto da dor e o sistema nervoso central, eu bloqueio essa dor. Então eu fecho o portão da dor. Então esse sistema, ele é um dispositivo do tamanho da palma da mão, que gera uma vibração em alta frequência, que vai correr na fibra beta, e ele vem com uma bolsa de gelo acoplado. Antes e durante o procedimento, eu coloco entre o ponto da dor e o sistema nervoso central. Então o meu cérebro está entendendo, porque quando essas informações chegam no cérebro, ela manda uma informação única depois. Então ela está mandando a vibração e o gelo, e inibindo a dor. Então hoje os nossos principais clientes são hospitais, clínicas de vacinação, muitos dermatologistas. Mesmo, que bom. Aí pode fazer até a propaganda. e algumas clínicas dentárias e para fazer a anestesia. E a gente sabe que o problema de medo de agulha é um problema bastante grave. O doutor até pode dar mais informações do que eu. Ele não tem medo, quem tem medo é o paciente dele. Outro dia a gente mostrou o aparelho. Eu não vou te confessar, é que eu acho ridículo um médico ter medo de agulha, aquela história. Mas quando eu vou colher sangue, não sei o que, nossa, eu tenho que me controlar. Não, mas como paciente. Não, é na hora que eu vou lá para o laboratório, colher sangue, ou fazer qualquer coisa assim. O doutor não fala, A gente expôs o produto para o Exército Brasileiro. E aí a enfermeira falou, não, mas aqui ninguém tem medo de agulha. Conversa. Soldado dizer que tem medo de agulha. Mas enfim, o problema do medo de agulha acontece por vários fatores. Um deles é que eu tenho 43 anos, na minha época de garoto, o número de vacinas era muito menor do que é hoje. Primeiro, né? Hoje você tem outros tratamentos, outras vacinas e todas, obviamente, elas injetáveis, intramuscular ou intravenosa. O que acontece, que foi constatado em 2012, numa pesquisa nos Estados Unidos, é que 25% da população americana tem fobia de agulha. E dessa população, 12% não faz a vacina de H1N1 por medo da agulha. Então você tem um problema de saúde pública com isso. E o problema, a doutora pode me ajudar, o trauma acontece na criança dos 3 aos 7 anos de idade. Então esse paciente que tem esse trauma com a agulha, ele possivelmente vai se tornar um paciente adulto, também com receio de fazer, por exemplo, a insulina dele de diabetes. Né? A gente tem um caso, uma paciente que a glicemia dela já estava em 550 e ela não fazia insulina por conta do medo da agulha. Começou a usar o aparelho e hoje ela vive aí com 100, 110 e tem uma qualidade de vida muito melhor. Então a nossa proposta, a proposta não só da empresa, mas como desse projeto todo, é trazer uma qualidade de vida melhor. O produto, no ano passado, ele foi reconhecido, se não me engano, pela ABC como um dos 10 produtos que facilitam a vida do paciente oncológico, por exemplo. E aí não é o medo, é o desconforto, porque esse paciente está constantemente sendo picado, e várias vezes ao dia, né? Então, e a gente sabe que nesses tratamentos o psicológico da pessoa é tão importante, né? Então, se você pode dar uma qualidade de vida que depois desse tratamento ela saia de uma forma mais agradável, quão bom não é, né? Perfeito. Então, essa é a proposta do produto e a nossa proposta. Ok. Nosso contato agora com o Dr. Nelson Letizio, cirurgião plástico. Boa tarde, Dr. Letizio. Boa tarde, você acompanha tudo de uma vez? Tudo bem. Dr. Letizio, é um aspecto interessante, né? Eu vejo alguém famoso fazer uma cirurgia plástica e acho que quero ficar parecido com esse alguém famoso, né? Quero ficar parecido com o Brad Pitt. É possível, doutor Letizio? Olha, eu também gostaria, sabia? Seria uma boa pedida, cara, mas infelizmente não dá. Viu? Eu tô falando, pode parecer um absurdo, mas me parece comum, não é não? Não é comum. Ainda bem, viu, Zacopé? As coisas estão mudando um pouco. Sim. Eu acho que o pessoal está se conscientizando, principalmente depois de andou saindo na mídia uns anos atrás, meninas querendo parecer com a Barbie, com o namorado da Barbie, e com consequências desastrosas, né?
paciente que morreu, paciente que ficou deformado. Então, isso tudo realmente muda, né? As pessoas começam a ficar um pouco mais com o pé no chão, um pouco mais realistas. Mas, doutor Letísio, eu quero fazer uma colocação aqui. Tá. Eu brinquei dizendo que eu quero ficar parecido com o Brad Pitt. Mas eu também. Ele já é muito feio, eu não quero ficar mais feio ainda. Mas agora que ele separou, né? Mas o detalhe é o seguinte, eu procuro o Dr. Nelson Letísio, é um cirurgião consciente. Eu procuro o Dr. Cláudio Roncati, que vem sempre ao programa, outro cirurgião consciente. E vai dizer que o que eu pretendo não é possível. Mas aí eu acho alguém que fala, não, opa, eu dou um jeito, vem aqui. Como é que a gente foge disso, doutor Letísio? Jacopé, o que a gente sempre fala, uma das formas boas para você começar a evitar problemas é pesquisar se o cirurgião é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Porque isso já é uma coisa boa, porque quem dá o título de especialista ao cirurgião é a própria sociedade. Então ela tem que passar pelo crivo, entre aspas, o médico tem que passar pelo crivo da sociedade. Isso já limita bastante alguns aventureiros. Agora, fora isso, deve sempre se perguntar se tem alguma informação sobre o médico, se conhece alguém que tenha sido operado. Dá uma pesquisada de uma maneira geral, porque prometer coisas irreais são ruins, e é o que a gente fala, vai depender muito da ética, da honestidade, da seriedade do cirurgião. É como muitas vezes em moças, eu quero ter uma mama bastante exuberante, ela tem um tórax 42 e quer colocar uma prótese 380, não vai dar certo, entende? Não vai dar certo, e a gente sabe, agora depende muito da ética. Às vezes o paciente insiste com o cirurgião acaba cedendo à vontade do paciente, isso é ruim, né? Então isso tem que ser coibido um pouco, Zancopé, e a gente tem que conscientizar todo mundo. O cirurgião, que não deve se submeter à vontade do paciente, nem sempre, né? Conscientizar também a população, para que não queira coisas irreais, tem que ter desejos factíveis, é o que você falou. Você deu um exemplo muito típico. Eu quero ter a moça chega, quero ter a boca da Angelina Jolie. Tá, tudo bem. Você olha para ela, tem aquele lado fininho, com a genética. Não vai dar, né, Zancopé? Então você tem que ser bem coerente com o paciente. Colocar o paciente onde ele tem uma realidade factível. Porque vai dar problema, vai dar problema. A genética é uma coisa muito séria. A textura da pele, o arcabouço ósseo, a quantidade subcutânea de cada um, é muito, muito variável. Então você não pode querer ter um semblante parecido com um outro. Não dá certo, não dá. Ok, doutor Letísio, mais uma vez grato pela tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Para você também, Zancopé. Olha, mas a fé remove montanhas. Aí um dia você fica parecido com o Brad Pitt. Tadinho dele. Tá bom? Um abração. Um abraço, doutor Nelson Letísio. No Gente que Fala, Ricardo Godoy. Olá, amigos do programa Gente que Fala Eventos, sejam bem-vindos para mais uma edição especial sobre água. Vamos ouvir a jornalista Vanessa Palazzi entrevistando a nutricionista Roseli Rossi. Minha querida Roseli Rossi, sugestões não faltam para melhorar as condições da nossa água, não jogar lixo nos rios e lagos, economizar água nas atividades cotidianas, banho, na escovação de dentes, lavagem de louças, reutilizar a água em diversas situações, respeitar as regiões de mananciais e divulgar ideias ecológicas para amigos, parentes e outras pessoas. Então perguntamos para você, querida Roseli, quais os cuidados que uma dona de casa deve tomar para usar a água com o máximo de correção, seja para cozinhar ou apenas para lavar a louça?
Eu acho que, como já foi dito aqui, essa questão de lavar, cuidar da caixa d'água, né? Ter essa periodicidade para fazer essa limpeza da caixa d'água e essa vigilância nos canos, como foi dito aqui, é imprescindível. Uma vez que a gente tem a Sabesp, que cuida com todo esse aprimoramento, com essa tecnologia, para chegar uma água com qualidade, a gente tem que fazer a nossa parte. É que a gente sempre espera que o outro faça, né? E criticar é muito mais fácil. Então cabe a cada um de nós já ter esse tipo de controle. Segundo, é lógico, a gente ter um filtro de boa qualidade. Se eu estou falando com o bebezinho, estou cuidando, fazendo a hidratação do bebê, a mamadeira do bebê, aí eu vou ter um filtro com boa qualidade, porque ele tem uma outra necessidade. Se eu estou falando com pessoas idosas, pessoas doentes, também eu tenho um outro tipo de cuidado que eu tenho que ter na água que eu vou utilizar para essa pessoa beber. Então depende, cada caso é um caso, mas eu acho que cada um de nós tem que ter esse tipo de cuidado, pelo menos, né? Temos essa obrigação de compartilhar essa informação, cada qual com o seu segmento, para que a gente consiga, nem que gradativamente, mudar, né, aos poucos a cabeça com o conhecimento das pessoas e fazer uma sociedade melhor. A água é vital, a água é vida, né? Tanto é que o ser nasce banhado nesse meio líquido, né? Bebezinho. E aí a gente sabe que nosso corpo é formado por 60% de água. 70% estão nos nossos músculos. O restante na parte de secreções, da linfa. Então a gente sabe o poder que a água tem no nosso organismo. A gente consegue ficar muito mais tempo sem comer do que sem beber. É este recado que nós aqui do programa Gente que Fala queremos deixar para vocês, aos nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigado pela atenção. Encerramos mais uma edição desse evento que tem o patrocínio da Sabesp. A gente se encontra no próximo programa. Gente que Fala hoje com o Dr. Eduardo Aguiar, que é cirurgião vascular, angiologista, a Regina Oliveira, que é coordenadora de revisão de materiais em braille na Fundação Dorina Noil, a doutora Maria Drummond Grupp, que é psicóloga, pedagoga e diretora da Escola Ponto Ômega, e o empresário Evandro Stefano, que é diretor da Buzz Brasil. Doutor Eduardo Aguiar, tem algumas perguntas, mas antes eu quero perguntar para o senhor sobre diabetes, varizes e diabetes. Qual é a relação? Quando o senhor esteve aqui uma outra vez, veio a pergunta depois que terminou o programa, e a pergunta, eu me lembro, é exatamente isso, a relação de varizes com diabetes, ou o contrário. Não existe uma relação direta de varizes, por exemplo, do diabético ter uma maior tendência a ter varizes, ou quem tem varizes ter um risco de ter diabetes. Não. São coisas coincidentes, pura e simplesmente. São duas doenças muito comuns na população, por exemplo, 4,5%, 4,6% da população em geral é diabética, e varizes atinge 30% da população. Então a coincidência é muito grande. E um dos medos que se tem, por exemplo, um diabético não controlado adequadamente, pode ter reações adversas a qualquer manipulação, por exemplo, uma injeção qualquer, ou uma cirurgia qualquer, alguma coisa. Então, ele tem uma tendência maior a infecções. Se o diabetes estiver devidamente controlado, glicemia boa e tudo, é como tratar uma pessoa normal, não tem problema nenhum. Mas o que se fala sempre é que quem tem diabetes tem dificuldade de cicatrização, é isso? Isso é verdade? É real? Isso é verdade. É mito? Não é um mito, não. É uma realidade, mas desde que a pessoa não controle o diabetes dela adequadamente. Então, essa história do alívio da dor aí, com a aplicação de insulina, etc., é uma coisa fantástica, porque a pessoa consegue manter a sua glicemia normal. Mantendo a sua glicemia normal ao longo do tempo, ela não vai ter problema nenhum, vai ser como uma pessoa normal. Mas o tempo vivendo como uma pessoa normal. Normal, como qualquer um de nós. Exato. O grande problema é que as pessoas, às vezes, por exemplo, e isso já se fez no passado, não é culpa dos doentes em geral, não, mas é uma culpa médica também. Porque era mais fácil controlar o diabetes mantendo um açúcar um pouco alto, por exemplo, entre 150 e 200. A pessoa não tem sintomas do diabetes e também não tem sintomas de hipoglicemia. Então o negócio, a pessoa vai indo muito bem, mas essa pessoa ao longo dos anos aumenta a chance de doenças cardiovasculares, aumenta a chance de distúrbios neurológicos e aumenta a chance de ter infecções. É como se ela fosse minando a imunidade dela ao longo dos anos. Então, fica uma pessoa tendendo a ter infecções frequentes. Não pode ser operada, uma operação comum, às vezes não pode ser feita porque a glicemia está muito alta e a chance de infecção é muito alta. Agora, com essas medicações modernas, se mantém
o açúcar em torno de 100, digamos assim, que é a maior parte das pessoas, né? Entre 90 e 100. Aí acabou o problema. Se a pessoa se mantiver assim, ela é como qualquer outra pessoa. A dificuldade é que ela vai sempre ter um regiminho. É essa coisa. Bom, não posso comer aquilo, não posso me exceder naquilo e tal coisa. É uma limitação, mas todos nós temos alguma limitação na vida. Eu queria ser bonito que nem o Brad Pitt, aquela que fala, não sou. Então, eu sou diabético, não vou poder me dar o luxo de comer um monte de coisa. Regina, rapidamente para o Carlos Santana, você teria estimativa da população de deficientes visuais no Brasil? Seria em torno de 6 milhões de pessoas, sendo que em torno de 500 mil totalmente cegas, né? E aproximadamente 6 milhões, ser mais de 6 milhões, né? 500 mil com cegueira total e em torno de 5,5, 6 milhões com baixa visão. São aquelas pessoas que precisam, né, de apoio, né, para poder enxergar, ter um resíduo visual que possa ser aproveitado. Já a Júlia de Bertioga pergunta a você também sobre deficientes visuais que moram em cidades pequenas. Parece que eles são abandonados ou não? Abandonados não são, mas a gente precisaria de políticas públicas, né, que não são abandonados. Que pudessem atender essas pessoas. São abandonados. São abandonados. Lamentavelmente. É uma pena, mas a gente, seja como for, se essas pessoas, né, puderem chegar até nós estamos lá na Fundação Dorina de Portas Abertas sempre para atender pessoas de qualquer ponto do Brasil. Bertioga é uma cidade agradável, não é distante, não vive esses problemas, mas quando eu cito interior, eu não me refiro a São Paulo. São Paulo é outro mundo, né? Lamentavelmente. Evandro, Marcos de Pinheiros pergunta as dificuldades para registrar um novo aparelho como o seu aqui no Brasil. São várias. Na verdade, a gente vê como dificuldade, mas a gente tem que também olhar ao lado da agência reguladora, que no nosso caso é a Anvisa. A Anvisa é uma agência séria e realmente ela se preocupa no quanto esse produto novo, se o resultado é aquele que você está dizendo que é, se esse produto pode ou não causar outro tipo de problema no paciente. Então, existem aí, uma longa história talvez para um programa todo, mas existem dois tipos de vamos dizer assim, um é registro e o outro é cadastro. Então, esses dois dependem muito, e aí a Anvisa divide cada aparelho em tipos, né? Tipo 1, que não é... Quanto mais dificultar, melhor o tipo 1 não é invasivo, 2 e 3 já são mais. Mas aí sim é dificuldade. Eu entendo a diferenciação, mas eu sou da Anvisa. Quanto mais eu dificultar, melhor é. Em alguns processos eu posso te dizer que é verdade. Mas enfim, o nosso produto, como é tipo 1, foi apenas o cadastro. Mas olha, para ele eu respondo que tem várias empresas que podem dar esse tipo de assessoria para ele. Uma boa pesquisa no Google vai ajudá-lo muito. Dr. Google. Exato. Doutora Maria Gruppi, rapidamente para a Patrícia do Pacaembu, como tem sido a aceitação dos pais dos outros alunos quanto à inserção de alunos com autismo em suas salas de aula? Nós não temos nenhum tipo de problema com relação a isso. Exatamente porque a criança já vem com um atendimento precoce antes de nos procurar, ou quase que concomitantemente a nossa procura. Então, essa criança é muito bem assessorada, nós damos continuidade a esse atendimento, os pais recebem muito bem, as crianças também abraçam muito bem a criança que chega, e não teria que ser diferente, porque ela se comporta praticamente como uma criança, como todas as crianças. Então imagina você que ela elimina, com os atendimentos a gente consegue eliminar esse isolamento dela, com o atendimento a gente consegue fazer com que a fala dela progrida e se desenvolva melhor. Ela também passa a brincar com outros objetos, ela não fica só voltada para A pergunta é do pai do aluno normal. Não, então, não tem problema nenhum, porque o aluno, o pai da criança normal, vamos dizer assim, entre aspas, eu tive essa experiência com a minha filha. Não interfere em nada. E foi um garoto que é autista e na época minha filha tinha 4 anos, de 3 para 4 anos, e ficaram até os 6 anos juntos na mesma sala. Obviamente esse garoto tinha uma pessoa que o acompanhava o tempo todo, né?
até para o nível da sala não ter nenhum tipo de modificação. Mas o mais importante, no meu caso, foi ver a reação da minha filha, de saber lidar com as diferenças. Exatamente, isso é o ponto positivo. E foi sensacional. Perfeito. Tem uma outra pergunta antes depois que o Ricardo Godoy participar aqui, eu vou transmitir ao Dr. Eduardo, que é do Jaime do Jardim Bonfilholi. Ricardo Godoy. Olá, amigos do programa Gente que Fala Eventos. Sejam bem-vindos para mais uma edição especial sobre água. Vamos ouvir a jornalista Vanessa Palazzi entrevistando as cantoras Paula Gauss e Sônia Presta. Bom, vamos falar Dia Mundial da Água. Eu quero ouvir as nossas brilhantes cantoras aqui. Sabe que dia que eu comecei a dar muito valor para a água? No ano passado eu estive no sertão do Nordeste. É muito sério isso. E eu estive com mulheres rendeiras maravilhosas num projeto que chama Olhar do Sertão. E eu não poderia imaginar, a gente vê assim, ouve, mas quando a gente vive aquela realidade, sabe que você passar um dia inteiro sem lavar a mão e fazer um trabalho e realizar um trabalho ali. Na hora que eu lavava minha mão à noite, quando eu chegava em outro lugar, porque naquela região que eu estava fazendo esse trabalho não tinha água, assim como a gente tem, a água saía na pia um caldo preto. Cada copinho desse, hoje, depois dessa minha viagem no Nordeste, tem um valor diferente para mim. E agora vamos lá, dona Sônia Presta. Eu queria comentar com vocês sobre a água que chega até a nossa casa. Os paulistanos, de uma maneira geral, são muito privilegiados, porque a água que chega até a nossa casa, se nós temos uma boa condição na nossa caixa d'água e no encanamento da nossa água, nós podemos beber sim a nossa água da torneira. Nossa água é muito boa. É muito boa. A qualidade da água que a Sabesp nos fornece é uma qualidade comprovada. Eu estive na Sabesp, acompanhei os testes clínicos e vi a seriedade com que a Sabesp trata a água em São Paulo. Então, muitas pessoas têm problema, inclusive eu até dei meu depoimento, eu sou farmacêutica bioquímica, sou especializada em alimentos. Então, todas as vezes a gente fica pensando, vou fazer café, vou usar água do filtro. Vou fazer café, vou usar água mineral. Por quê? A gente tem hábito de fazer isso e vai contaminar. Não vai contaminar. Então, pode usar sim água da torneira. Claro que a gente tem que fazer inspeção de caixa d'água, tem que fazer inspeção do encanamento, porque não adianta nada. A água chega limpinha, tratada na nossa casa, e aí a gente tem uma contaminação dentro da casa. Mas a nossa qualidade da água é maravilhosa sim. E as pessoas falam assim, mas a água tem cheiro de cloro, vai fazer... Não, justamente por ter um pouquinho de cheiro de cloro, que é muito, muito insignificante, é que é segura para você. Então pode tomar água sim. É este recado que nós aqui do programa Gente que Fala queremos deixar para vocês, aos nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigado pela atenção. Encerramos mais uma edição desse evento que tem o patrocínio da Sabesp. A gente se encontra no próximo programa. Dr. Eduardo Aguiar, o Jaime quer saber se a ingestão diária de analgésico infantil é útil para a circulação. De analgésico infantil, devendo de analgésico, o AS infantil. Isso seria. Aí que tá, tem uma indicação precisa para isso, né? Se a pessoa tem um risco cardiovascular importante, por exemplo, um hipertenso já com sinais de doença ou coronariana ou doença arterial periférica, ele protege. O AS protege dos eventos agudos, quer dizer, é evitar o infarto do miocárdio e a doença vascular cerebral. Agora, para prevenir a doença que provoca isso, que é a aterosclerose, o ideal é uma vida saudável. Entendeu? Então, poder controlar diabetes e hipertensão, evitar o fumo, não engordar e exercícios diários. Quer dizer, com isso ele está protegido. Se um dia aparecer a doença, alguém fizer, daí ele começa a tomar o AS, mas não vai tomar todo mundo assim. O senhor está falando o que é bom, o que não pode fazer. Não, estou falando que pode. Doutor Eduardo Aguiar, tem algum endereço que possa localizá-lo com facilidade? Algum site? O site, por exemplo, www, espaço vascular, mudo, né? Spaco, sem cedilha, vascular, tudo junto.com.br. Esse é o site. É o mais fácil. Ok. Mais algum?
Pois não. Não sei, né? O telefone, alguma coisa? Não sei, como localizá-lo? Tem alguma clínica 4, que possa? 5, Espero não clínica, precisar a clínica do senhor, chama, né? não, a clínica chama Espaço Vascular mesmo, né? A clínica é dirigida hoje em dia ao tratamento das varizes especificamente. Não, claro. Mas porque com essa história de tratamento de varizes em consultório, é isso, e tem muita gente, então a clínica ficou praticamente especializada nisso mesmo. Então é o fundamental. E é na Avenida Angélica, e 4563-2450. Grato por ter vindo ao Muito nosso obrigado. Gente que Fala. Regina Oliveira, tem alguma ação para se comemorar o nosso dia do Dia Nacional do Braille? Sim, a Fundação Dorina vai promover na próxima terça-feira, dia 11, uma ação ali na rua da Fundação, que é na rua Doutor Diogo de Faria, número 558. Então, uma ação para a comunidade, primeiro a comunidade ali do entorno, né, para que conheça o sistema Braille e saiba da importância que os livros têm para a educação de uma criança cega, para a sua inclusão, para a sua independência e para a sua autonomia. Então, nós estamos lá na rua Doutor Diogo de Faria. Essa ação vai acontecer no dia 11, como eu disse, das 11 às 15 horas. As pessoas que quiserem ir até lá e bater um papinho com a gente, conhecer o sistema Braille mais de perto, nós vamos estar à disposição. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Eu é que agradeço. Doutora Maria Drummond Group, algum site para se localizar a Ponto Ômega? Sim, o site é Ponto Ômega, tudo junto, CCI. Ponto escrito, ponto por extenso. Isso. Ponto Ômega. CCI. Nos dias atuais só coloca um ponto. Não, mas aí porque ponto ômega é uma expressão que foi cunhada pelo filósofo Teilhard de Chardin. Não, eu entendo. Que significa o ponto máximo de perfeição do homem. Perfeito. Então é ponto ômega cci.com.br, e se colocar só ponto ômega no Dr. Google, berçário, já aparece a gente. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Evandro Stefano, alguma orientação ou é só para a medicina em si, que a gente não só para consegue? Medicina, mas para alívio de dores crônicas Mas o público já tem acesso? Já tem Buzz acesso. Brasil? Buzz Online, BUZZY online.com.br. Ali tem o nosso comércio eletrônico e também os links para toda a informação institucional, não só da empresa, mas as informações técnicas dos aparelhos. Grato por ter vindo ao nosso Eu que agradeço, Pé. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.